Eu criei esse canal aqui no YouTube apenas para me comunicar melhor. Esse era o meu propósito desde o início. Eu já treinei várias coisas na comunicação, mas a forma que eu encontrei melhor de eu lidar com isso é eu ligar a câmera e gravar alguma coisa. Desde quando eu comecei o processo de criar conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, isso me ajudou muito a ficar de frente para a câmera, eu consegui criar uma linha de raciocínio melhor. Porque, não sei se você é assim, mas na minha vida toda eu sempre me lidei muito mal com a questão da comunicação, questão de falar algo, de me expressar minha opinião, tudo isso, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente das dificuldades que eu passei. Então, a forma que eu encontrei de eu conseguir dominar isso melhor foi simplesmente ligar a câmera do meu celular e gravar. E não importa como que isso iria sair, mas só de eu ter essa intenção de gravar conteúdo, eu já consegui criar uma linha de raciocínio melhor. Eu já consegui aprender a respirar. Eu já consegui articular mais. Porque quem tem, né, dificuldade na comunicação, e é algo que eu venho vencendo a cada dia, não tô falando que eu sou 100% boa, longe disso, mas ao invés do que eu era antes, se vocês me verem falando aqui hoje, vocês têm noção de como que eu falava antes. Assim, não saía nada com nada. Falava assim tanto rápido. Sabe o WhatsApp, aquele 2? Eu acho que no meu dava 4, de tanto rápido que eu falava. Então eu venho lutando com isso todos os dias. Então a forma de eu colocar a câmera e gravar, como eu falei, eu consegui criar uma linha de raciocínio e eu consegui também articular essa parte da boca. Porque quem entende a ter dificuldade na comunicação, fala pra dentro, então você não articula muito essa região. Então a sua voz tende a ser uma voz voltada para dentro. Então isso tem me ajudado bastante. E eu fiquei muito feliz e grata quando eu estou vendo que a cada dia meu canal aqui no YouTube está crescendo. Então hoje já são 14 seguidores, são 14 histórias, 14 pessoas que resolveram se inscrever porque gostaram de algum conteúdo que eu falei de alguma forma, se identificaram comigo. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer receber vocês aqui hoje. É muito bom saber que a gente inspira as pessoas de alguma forma. Se você já não me segue aqui no YouTube, lá no Instagram, franciele.alves, que eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar. Quero que você também dê sua opinião de como que está meu conteúdo, o que eu posso melhorar. Eu falo que o feedback dos outros é uma chave de entrada para onde você deve melhorar. E é claro, né, você faz uma filtragem. O problema é que muitas pessoas se fecham para isso e acham que sempre é uma crítica, mas às vezes nem sempre. Às vezes aquela pessoa quer realmente dar um feedback, aquilo vai ser algo positivo na sua vida. Eu passei uma dificuldade muito grande, né, na minha adolescência e foi na época do ensino médio. Eu falo que foi uma das piores épocas que eu passei, porque a comunicação, ela vem muito lá de trás. É lógico que tem alguns traços que são personalidade nossa. Eu não sei explicar muito bem, não tenho autoridade para falar, mas tem alguns traços que já nascemos com ele, nem sempre foi coisas lá atrás. Mas a maioria, eu diria que 90% é realmente coisas lá de trás que você passou, né? Da interpretação que você criou, das crenças. E eu passei algo lá atrás que me marcou muito, que foi na época do ensino médio, né? Da escola. E eu até tenho isso escrito aqui, para quem não sabe, eu tenho um guia, vou deixar aqui no link abaixo. Ele é um guia sobre comunicação, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Realmente, eu diria que é um resumo, né? De como que você pode quebrar bloqueios para que realmente você possa construir a vida que você quer, para que você possa criar hábitos diferentes. É um resumo assim bem completo. É um guia, é um guia bem explicativo, então vai ter imagens, vai ter exemplos para não ficar uma coisa difícil, né, de ser interpretado. E esse guia, ele chama A Origem, porque é exatamente isso, a origem onde tudo começou. E já estou deixando aqui aberto na parte de comunicação. E o que eu vou falar para vocês aqui, eu nunca falei isso para ninguém. Eu acho que nem para minha família, nem para ninguém, assim, que foi algo que eu sofri na escola. Olha pra você ver, tô na parte aqui, tá vendo que é um guia assim bem completo, tô deixando o link aqui, né, caso você tenha interesse de adquirir, é bem completo, lá na parte de comunicação. E mais pra cima também tem sobre o poder do subconsciente, do consciente, pra você entender um pouco dos comportamentos, das emoções. Tem aqui bem explicativo das linhas neurais que a gente cria, tem tudo bem explicadinho.
guia bem completo. Eu falo quando você adquire um conhecimento dele, que seja uma mentoria, que seja um curso, você encurta o caminho. Eu diria assim, você evita menos erro. Porque aquela pessoa tem tudo compilado em um único processo. Você não precisa ficar caçando coisas aleatórias no YouTube. Você não precisa ficar pesquisando no Google o que aconteceu sobre isso, por que eu sou assim. Então vai estar tudo compilado em um único lugar para você desenvolver. Então é economia de tempo, eu sempre falo isso. E durante a minha trajetória eu investi em vários livros, cursos, mentoria, que isso me ajudou muito a encurtar esse processo. Mas enfim, só para contextualizar. Justamente nessa parte, né, de minha jornada para aprender a me comunicar e ocupar o meu espaço. Aqui, né, lógico que no guia você tem que falar um pouco mais formal, né, não tem como você colocar tipo, né, essas linguagens que a gente coloca no nosso dia a dia. Mas resumindo, foi algo que eu passei no ensino médio, tinha por volta de 16, 17 anos, e inventaram um boato de mim na escola. Foi algo assim muito grave e na qual eu fiquei bem falada. E esse boato foi sim uma das coisas piores que aconteceu ali no ensino médio. Então as pessoas não queriam ficar do meu lado, as pessoas me rejeitavam. E eu me senti muito oprimida. E é tanto que eu lembro que no recreio eu ficava dentro da sala. Eu não saía em momento nenhum. Porque se eu saísse, as pessoas estavam falando sobre isso. Por mais que eu falava que não era isso, não era aquilo, mas as pessoas simplesmente não acreditavam. Então, eu falo que eu me fechei num casulo na qual eu não tive contato com ninguém, né? Na minha trajetória, como eu falei em outros vídeos aqui no YouTube, eu tive uma amiga, simplesmente ela, e quando ela não ia, eu falo que era um dos meus piores dias, porque eu ficava totalmente isolada. Então, esse isolamento me fez criar muitos bloqueios, muitas crenças. Eu já não falava mais, já não expressava mais opinião, eu fui fechando cada vez mais. E chegou um momento que eu até falei com a mãe que eu não queria mais ir pra escola. Eu falo que eu até teve um início ali de depressão. Foi uma fase assim das piores que eu passei. Então, tudo que eu iria falar, apresentar algo na escola, eu tremia bastante. Eu gaguejava. E, consequentemente, eu não conseguia impor limite nenhum. E pior de tudo, eu desenvolvi uma síndrome que é o síndrome da boazinha. Então, para que as pessoas não fossem me rejeitar, isso inconscientemente, para que as pessoas não fossem falar de mim, eu queria caber em algo, em um espaço, em um grupo, né? Inconscientemente a gente gosta de pertencer a um grupo de pessoas. Então eu fui muito boazinha. Sabe aquela pessoa que nunca falava não, que era sim, que era risonha demais? Sabe, boazinha assim, extremamente boazinha, que fazia de tudo para os outros, para não ser rejeitada. Então eu desenvolvi isso e foi durante muito tempo, ali até eu formar, foram 2 anos na escola, sofrendo isso. E aí, tudo bem, formei, né, passei daquela fase e eu vim para Belo Horizonte, né, para me conseguir um trabalho. E pensa a dificuldade que eu tive que enfrentar, porque eu tive que lidar com pessoas, tinha que fazer aquele processo de entrevista, foi bem difícil. Mas quando eu consegui meu primeiro emprego, aquilo ali foi uma porta de entrada, porque eu tive que, né, me desenvolver, claro, porque no dia a dia eu tinha que me comunicar, eu tinha que vender, né, eu era vendedora na época. Então foi na onde que começou o meu processo. Mas mesmo assim, isso não parou por aí. Só de lidar com as pessoas não foi suficiente. Passaram um ano e eu vi que as pessoas não me respeitavam, as pessoas passavam por cima de mim. E eu falei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Não tem como ficar dessa maneira, né? Tirando a frustração, o desânimo, etc. Aí eu falei, eu vou ter que aprender técnicas de comunicação para que eu possa me comunicar melhor. E é onde que tem a parte aqui no meu guia também que eu falo, as coisas que eu pratiquei que me ajudaram muito. Tem muitas práticas aqui, mas uma delas, assim, que me ajudou demais, eu já quero deixar para vocês aqui, é ler em voz alta. Gente, vocês não têm noção do poder que é você ler em voz alta. É muito essencial, assim. Eu acho que de uma escala é 1000 você ler em voz alta, porque como eu falei, a gente articula essa palavra. Quem tem, né, essa parte mais fechada, não sei explicar muito bem, essa dicção mais fechada, você tende a falar um pouco mais para dentro. E quando você lê em voz alta, você solta essa voz mais, né? Eu falo que a pessoa que não gosta de se comunicar, ou que a pessoa passou por esses traumas que eu passei, ou simplesmente tem vergonha, tímida, não gosta de se comunicar. E isso vai ajudar você ler em voz alta.
Porque a pessoa que não gosta, tem vergonha de se comunicar, nada mais é, ou ela tem medo, né, de ser rejeitada, das pessoas não gostar dela, ou a pessoa inconscientemente ela quer ser invisível, ela não quer ser vista, né, para não ser julgada. Então, é meio que esse contexto. Outra prática também é você se expor. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, não tem segredo, é você realmente se expor. Quando ocorrer alguma situação, que seja para você falar, né, na reunião de serviço, que seja para você fazer uma leitura na igreja, o que for, se exponha. Mesmo que aquilo não saia perfeito, mas essa exposição vai mostrar para o seu cérebro que aquilo não tem perigo. Porque já existe uma pesquisa que o medo de subir no palco, né, de falar para várias pessoas, é pior do que o medo da morte. Então, é o cérebro trazendo várias coisas lá atrás, como eu falei, que aquilo é perigo. E o nosso cérebro, ele tenta o tempo todo nos privar do perigo. Ele tenta nos privar do desconhecido. Então a gente tem que mostrar para ele que não, peraí, isso aqui é seguro, não tem problema a gente falar, isso não vai nos matar. Então literalmente a gente provar para o nosso cérebro que aquilo não vai nos matar. Então o tempo todo você mostrando para ele. E esse mostrar é simplesmente você se expor ao mundo, assim. Não tem outro jeito. Então é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, espero que tenha ajudado de alguma forma. É um dos vídeos assim mais pessoal que eu falei sobre isso da minha adolescência. Eu nunca tinha falado isso. Talvez um dia eu venha falar pra vocês o que ocorreu, mas foi bem sério assim, e bem triste inclusive. Mas aqui no meu guia tem vários exemplos que mostra também o livro que eu indico pra vocês, que também tem a parte da nova identidade, como que você pode colocar isso no seu dia a dia para ressignificar a sua história, que é fundamental. Vou aqui no início para vocês verem. Meu guia chama A Origem, é muito completo, tem bem explicadinho o que é subconsciente, o que é consciente, tem também alguns exemplos. Eu falo que é realmente isso, o desenvolvimento pessoal, ele vai exigir várias áreas da sua vida, não uma especificamente, só comunicação, mas o porquê que eu me comunico assim, o porquê que eu me comporto assim, que sentimento, que emoção está me dando agora, que gatilho está relacionado lá atrás. Então, tudo influencia, tudo são coisas lá de trás que a gente precisa aprofundar nisso e entender. Vou deixar aqui abaixo o link, caso vocês tenham interesse. Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.